louvado teu nome, já ouvimos a tua palavra, e tu tem mais ainda, Senhor. Usa teu vaso, Senhor, e vai trazer a tua gloriosa palavra mais uma vez. Continua abençoando, e eu creio, Jesus, através do teu Espírito Santo, que tu está fazendo mudança nos corações desta noite, que tu pode, Senhor, batizar com o Espírito Santo, tu pode curar, tu pode renovar, tu pode salvar almas, porque todo o poder, toda a honra e toda a glória está nas tuas mãos, Jesus. E assim que nós lhe pedimos e te agradecemos. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Amém. Aleluia. Deus, aleluia. Vamos bem como é a igreja da paz do Senhor. Vamos convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 17. Aleluia. Vamos falar sobre gratidão. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11 a seguir. Aleluia. Deus poderoso. Lucas, capítulo 17, versículo 11 a seguir. Amanhã cedo, escola bíblica dominical, às 9 horas. E à noite, culto de louvor e adoração a Deus. Lucas 17, versículo 11. A cura de 10 leprosos. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo, disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caindo aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então ele disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Até aqui, grande Deus maravilhoso. Vamos assentar. Aqui estamos, já foi falado aqui muito sobre gratidão a Deus. E aqui nós vemos no versículo 11 que Jesus, ele entrou, Lucas escreveu que Jesus entrou em certa aldeia. Lucas não relatou o nome da aldeia, mas ele disse que em certa aldeia. E quando Jesus chega nessa certa aldeia, saíram os 10 leprosos para encontrar com Jesus. Os leprosos, ele tinha que andar uma certa distância, não podia chegar perto das pessoas. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos um Jesus maravilhoso, cheio de bondade, que dá oportunidade para as pessoas. Esse é o Jesus que nós conhecemos, que morreu na cruz para nos salvar. Durante o ministério dele, ele sempre dava oportunidade, ele sempre criava situação para que as pessoas chegassem até ele. Foi assim com o cego Bartimeu. O cego não enxergava, era cego, não podia andar talvez muito longe, mas a Bíblia diz que Jesus passou no caminho aonde Bartimeu estava. No caminho, Jesus passou bem no lugar aonde Bartimeu estava. Bartimeu estava à beira daquele caminho, e Jesus prontamente, querendo abençoar Bartimeu, passou naquele lugar aonde Bartimeu estava. E Bartimeu, quando percebeu, não perdeu tempo, começou a clamar:
e começou a dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí alguém tentou impedir ele, alguém tentou falar para ele parar de clamar, mas ele persistiu na sua insistência, continuou clamando, até que Jesus manda chamar ele. Então nessa noite, nós estamos diante desse Jesus, é esse Jesus que deu condição para Bartimeu ser curado. É esse Jesus. Talvez você pensou: eu vou na igreja hoje. Você veio. Por quê? Porque Jesus te deu condição para que eu e você estivéssemos aqui. Deus deu condição. Jesus trouxe eu e você aqui. Ele colocou no nosso coração talvez a vontade, o desejo. Talvez a sua vontade era pouca de vir na igreja hoje. Talvez você pensou lá durante o dia: talvez eu vou na igreja hoje. Aí Jesus, o Espírito Santo pega: não, esse talvez aí não vai existir para você hoje. Hoje você vai na minha casa. Então Jesus te trouxe aqui para dizer para você que Ele está aqui para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua oração. Aleluia. Maravilhoso Jesus. Então esse Jesus maravilhoso um dia também atendeu, sabia da situação de uma mulher grega, Sírio-Fenícia. A mulher também não era muito bem vista pelo povo de Israel, mas a Bíblia diz que Jesus, ele saiu das regiões de Israel e foi até a região aonde a mulher grega estava. Ele foi perto da onde a mulher grega estava. E lá, a Bíblia diz que quando a mulher viu Jesus, a mulher saiu ao encontro. E os discípulos até falaram: Senhor, despede essa mulher aí, ó. Ela não é judia, manda ela embora. Jesus falou: não, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus começa a provar a fé daquela mulher. Primeiro, Jesus às vezes tem momento que Ele quer provar a nossa fé. Ele quer provar a sua fé. Jesus, Ele quer descobrir, ver o que verdadeiramente está no nosso coração. Se eu e você estamos procurando a Ele simplesmente por um benefício material, simplesmente por uma cura, ou se eu e você queremos algo mais do que a cura, algo mais do que um benefício temporário. Às vezes Jesus, Ele quer nos provar. E ali Ele provou a mulher grega, e a mulher foi aprovada, e Jesus ali curou, resolveu o problema da filha da mulher. Jesus abençoou aquela mulher. E nessa noite, se Jesus está aqui para abençoar a minha e a sua vida, creia no poder de Jesus. A igreja não está cheia, mas aquele que tem todo o poder, que opera com a igreja cheia ou com a igreja vazia, Ele está aqui. Aleluia. O salmista disse no Salmo 18: Tu opera com muitos e com pouco. Aleluia. É essa a nossa fé que nós temos que ter. Saber que Jesus, Ele está aqui, Ele opera. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, Ele deu condição para esses 10 leprosos. Jesus chegou a uma certa distância para que os 10 leprosos fossem vistos por Ele, da onde Ele podia alcançar Jesus. E quando a visão deles alcançaram Jesus, eles clamaram: Jesus, tem misericórdia, nos cura, nos limpa dessa lepra. E Jesus falou: ide e mostrai ao sacerdote. E no caminho eles foram limpos. No caminho as lepras saiu do corpo daqueles 10. Agora veja bem, Jesus, Ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza divina, Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, que Jesus, Ele de vontade própria, Ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou para morrer na cruz, por vontade própria. A glória de Jesus é os atributos que Ele tinha: a onipotência,
ele tinha todo o poder, ele conhecia todas as coisas, ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então essa glória, quando ele assumiu o corpo humano, essa glória ele deixou de lado. Ele não quis usar essa glória, a natureza divina. Ele só realizou tudo por meio do poder do Espírito Santo. Isaías profetizou, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois me ungiu. Jesus leu essa profecia, Jesus leu e falou para o povo lá que estava na sinagoga: hoje se cumpre essa profecia diante dos nossos olhos, que o Espírito ungiu Jesus para curar, para realizar milagres. Então Jesus fez na unção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo revelava para Jesus, revelava o que estava para acontecer. E aqui eu creio que o Espírito Santo ele revelou para Jesus a ingratidão desses 10 leprosos. E aqui nós temos uma lição muito grande para a nossa vida. Foi falado aqui sobre frustração. Às vezes nós ficamos decepcionados, frustrados, até desanimados com certas atitudes de pessoas. Por quê? Porque às vezes você faz o bem para alguém e é normal você esperar no mínimo um obrigado, um Deus abençoe, no mínimo alguém ser grato por aquilo que você fez para a pessoa. É normal nós esperar. E o que acontece? Quando você não recebe a gratidão pelo bem que você fez, é normal ficarmos frustrados. É normal pensar, mas que pessoa ingrata, né? Que pessoa, eu fiz isso, ajudei, nenhum obrigado, nem nada. Então, para você não ficar frustrado, para mim, para não ficarmos decepcionados com as atitudes das pessoas, ou com a ingratidão das pessoas, é melhor fazer que nem Jesus. Faça por fazer. Quando você estiver diante de uma oportunidade para você fazer o bem para alguém, faça o bem para as pessoas, não esperando receber nada em troca, não esperando receber obrigado, não espera receber nada das pessoas, porque se não vir, você não vai ficar frustrado, você vai dizer: olha, eu fiz, Jesus vai me abençoar, Deus vai me recompensar, e amém. Se não vier a gratidão que você esperava, você não vai ficar decepcionado, você vai continuar servindo a Deus, dando glória, adorando a Deus, você vai ficar tranquilo, não vai abalar a sua fé, não vai mexer na sua estrutura espiritual, você não vai ficar decepcionado. Então Jesus, ele sabia que daqueles 10, 9 ia ser ingrato. Será que o amor, irmão, de Jesus não é igual ao nosso? O amor de Jesus vai muito além. Jesus, ele curou os 10. A lepra saiu do corpo daqueles 10. E quando a lepra saiu, a Bíblia diz que um deles voltou para dar glórias a Deus. Os 9 ficaram satisfeitos com a cura. A cura para os 9 já foi o suficiente, já foi o bastante. Foi a mesma coisa de dizer: recebemos o que nós queríamos, agora vamos embora, não temos mais nada com esse homem. Ele nos curou, o que atrapalhava o nosso corpo físico já aconteceu, vamos embora agora, já está bom, já é o suficiente. Mas a Bíblia diz que no meio daqueles 10 tinha um que não estava contente. Tinha um, não é que não estava contente com Jesus, tinha um que não estava conformado com a situação. Esse samaritano, ele pensou comigo: não, espera aí, esse homem nos curou, mas ele tem mais coisa para mim, ele tem mais, ele não tem só cura para o meu corpo físico, ele tem algo mais para a minha alma. Aleluia. E é isso que as pessoas não enxergam. Aleluia. Muitos buscam Jesus somente para o corpo físico, mas esse Jesus, ele tem mais para a sua alma. Aleluia. Deus tem mais coisas grandes, Deus tem alegria, Deus tem paz para a sua alma. Aleluia. Deus não é limitado, o poder de Jesus não é limitado. Às vezes Deus usa uma enfermidade, Deus usa problemas
formas, até seja lá qual for, para nos atrair a Ele, para nos chegar a Ele, porque se não tivesse esse problema, talvez já não chegaríamos a Ele. O problema é que quando as pessoas chegam a Jesus, falta-lhes o discernimento de enxergar, de olhar um pouquinho mais além e de pensar: espera aí, se Ele me curou, eu vou fazer como esse samaritano, eu vou procurar Ele, eu vou seguir a Ele, porque Ele tem algo mais para a minha vida. Aleluia! E muitos que não, eles são impedidos de receber algo mais de Jesus, porque eles se contentam com uma cura física, se contenta com uma solução de um problema físico, ele se contenta. A Bíblia diz que quando Jesus, ele lá no mar, resolveu o problema dos discípulos, eles trabalhavam na pesca, não estavam pescando nada, a profissão deles era a pesca, mas quando Jesus operou o milagre da pesca, encheu o barco deles de peixe, arrastaram o barco para a praia, e na praia, vendo o milagre, eles olharam para o barco cheio de peixe, olharam para Jesus e pensaram: vamos deixar o barco, vamos deixar o milagre, vamos deixar a bênção e vamos seguir o abençoador, vamos seguir aquele que realizou o milagre. E é isso que Deus quer, que Jesus quer de mim e de você. Deus quer que nós sejamos gratos a Ele. Deus tem muito mais do que eu e você imagina. Lá em Efésios, Paulo disse: olha, o Senhor nosso Deus, Ele pode nos dar além do que nós pedimos ou nós pensamos. Aleluia! Além do que nós imaginamos. O que você está buscando da parte de Deus? O que você está desejando algo da parte de Deus receber? Jesus, Ele tem muito mais do que você pensa para te dar. Aleluia! Esse aqui, Jesus não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Esse que voltou, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia! Esse samaritano, ele pensou: eu tenho que receber mais desse homem, eu preciso ser grato a esse homem, eu preciso agradecer a ele. Jesus, no último dia da festa, Jesus pôs em pé e disse: olha, se alguém tem sede, quem quiser venha a mim e beba da fonte da água da vida. Jesus, aleluia, Ele tem algo para a sua alma, que o dinheiro físico, que o emprego físico, que ninguém desse mundo pode dar. Jesus, Ele tem uma alegria eterna para a nossa alma, para a sua alma. Jesus tem uma paz espiritual para a sua alma, que vai além de uma enfermidade física, que vai além de uma bênção material. Jesus, Ele tem a bênção espiritual para saciar o desejo do teu coração. Nessa noite, abra o teu coração para Jesus, entregue a Jesus a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu entendimento, a sua imaginação, a sua vontade, a sua memória. Entregue tudo para Jesus. Jesus tem algo muito maior para entregar na sua vida. Aleluia! Maravilhoso Deus, poderoso. Não seja, aleluia, não tenha uma visão limitada do poder de Deus. Tenha uma visão ampla, uma visão que enxerga mais à frente. Às vezes nós só olhamos para o lugar onde nós estamos, como Agar. Agar estava em pleno deserto, colocou a Ismael debaixo de uma árvore para não ver o menino morrer, porque ela não enxergava água naquele deserto. E ela disse: o menino vai morrer de sede nesse deserto, não há água. Ela se afastou do menino, se afastou da árvore, mas ela não sabia naquele momento que os olhos de Deus estavam olhando para ela no meio daquele deserto. Talvez você não saiba, talvez o Espírito Santo preparou essa noite para que você entenda que os olhos de Deus estão sobre a tua vida, está sobre a tua família, está sobre a tua casa. Aleluia! Talvez você nesse deserto está olhando e não vê uma saída, o seu coração se entristece.
entristece, se angustia por não ver uma saída, está como Agar no deserto, está chorando, pensando que não há solução, mas Jesus preparou essa noite para te avisar, para que você entenda que existe solução para a sua vida, que existe solução, que existe cura para a tua enfermidade e cura para a tua alma, aleluia. Existe cura física e existe cura espiritual, aleluia. O anjo, Deus vendo que Agar não estava enxergando nada, que estava desanimada naquele deserto, Deus manda um anjo, e o anjo fala: Agar, levanta os teus olhos, Agar, enxerga a fonte de água que está na tua frente, aleluia. Por que Agar não estava enxergando a fonte de água? Porque ela estava enxergando o seu filho Ismael debaixo da árvore. Os olhos de Agar estavam voltados para o menino que chorava por falta de água. Por isso que o anjo foi enviado lá e para despertar Agar, para que ela aumentasse a sua visão, para que ela mudasse a sua visão, para que ela ampliasse a sua visão e enxergasse além da árvore que estava o menino, aleluia. E nessa noite o nosso Deus nos convida a olhar além dessa dificuldade, olhar além dessa circunstância que tem causado aflição para a sua alma. Você tem chorado, tem se lamentado, mas Deus preparou esta noite para que eu e você olhe além dessa situação. Quando Agar ergueu os olhos, ela enxergou a fonte de água. O menino não morreu, aleluia. O anjo disse: Agar, você está pensando que o menino vai morrer? Não, Deus vai fazer uma grande nação dessa criança, desse menino, aleluia. E Ismael não morreu naquele deserto. Esse Ismael representa essa situação que está envolvendo a tua vida. Este Ismael que tem causado choro, aflição na tua alma, não vai morrer. Deus vai abençoar, Deus vai mudar essa situação. Creia no poder de Deus. Deus preparou essa noite para renovar a tua esperança, aleluia, para alegrar o teu coração, para dizer que a vida, Jesus disse: quem crê em mim ressuscitará, quem crê em mim vai viver, nunca morrerá, aleluia. Marta pensou: Senhor, já cheira mal. Como eu disse, tu chegou atrasado, Senhor. Se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus falou: Marta, eu não tenho dito que se creres, verás a glória de Deus, aleluia. Estava difícil para aquele povo crer que Lázaro ia ressuscitar, mas Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Então creia que aquilo que você pensa que está perdido, creia. Deus, ele tem o poder de fazer voltar atrás, de mudar a situação. Mas isso são bênçãos físicas. Deus tem bênção espiritual para a sua vida. Deus tem salvação. Deus tem paz eterna que o dinheiro não pode dar, que ninguém desse mundo pode dar para o seu coração. É por isso que você veio aqui. É por isso que Deus preparou essa noite para dizer a você que Ele tem mais do que você está pensando, aleluia. Deus tem mais do que você pensa. Creia nele, receba Ele com todo o seu coração. Esse samaritano foi muito mais abençoado do que aqueles 9. Os 9 recebeu a cura física, mas esse samaritano recebeu muito mais, porque ele não se contentou, ele não se conformou, ele procurou Jesus, e Jesus abençoou muito mais ele. Então Jesus tem mais do que você pensa. Jesus tem mais, aleluia. Os nossos pensamentos são limitados, nós somos limitados. Por isso as bênçãos de Deus, ela acontece na nossa vida no decorrer da caminhada que o crente vai servindo a Deus. Deus vai se revelando,
se manifestando as bênçãos de acordo com que o crente vai servindo a Ele, vai andando com Ele. À medida que nós andamos com Ele, vamos recebendo mais revelação, mais bênção, mais experiência, mais confiança. A nossa fé, de tempo em tempo, ela vai cada vez mais se firmando na presença de Deus. Então, se tem alguém que quer ainda nessa noite receber uma oração, se alguém deseja aqui, se alguém quer receber oração, seja qual for o motivo da sua situação, nós servimos um Jesus poderoso. Nosso irmão Roberto orou aqui pela família ali, pela mãe, pela sogra do nosso irmão Israel. Vamos crer no poder de Deus. Se tem mais alguém que quer receber mais oração, venha até aqui, nós vamos orar. Jesus, Ele é poderoso para operar. Jesus, Ele cria situações para nós se achegar a Ele, para nós ser atraídos por Ele. É Deus quem cria as situações. Deus prepara as circunstâncias. Deus prepara que as coisas aconteçam para nós se chegar a Ele. Então creia no poder de Deus. Vamos ver nosso irmão louvando a Deus, e saia daqui nessa noite confiando no poder desse Jesus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso Deus. Grande Deus, Deus poderoso. Maravilhoso Deus. Deus, Ele cura aqui na igreja, Ele cura na sua casa, aonde você estiver, Deus opera. Aleluia. Grande Deus.